Acredito que todo mundo já passou pela experiência de dar um presente, né? De dar um presente para alguém, alguma pessoa especial. E um presente, ele é um hábito que nós temos em nossa sociedade, porque ele carrega muito mais do que o valor financeiro. Presente demonstra carinho, o cuidado, o afeto que alguém tem por outra pessoa a ponto de lhe presentear com algo. E quanto mais aquela pessoa é especial para nós, mais cuidado temos na escolha do presente. Quando é alguém que a gente não se importa muito, qualquer coisa serve. Mas quando é uma pessoa especial, aí todo o cuidado na escolha, às vezes ficamos tempo pensando no que podemos oferecer para dar aquilo que temos de melhor. Um gesto que mostra quanto aquela pessoa é importante para a nossa vida. É uma forma de traduzir de forma material aquilo que está no coração. Por isso nos acostumamos em datas especiais a dar presentes, como no aniversário, casamentos, ou mesmo agora, nos próximos dias, se aproxima o Natal, época de trocar presentes. Cada momento significativo geralmente envolve algum tipo de presente. E cada pessoa, conforme as suas condições, vai oferecer o que melhor pode dar àquele que ama. E tem situações em que a pessoa, para dar um presente para alguém, faz até algum tipo de sacrifício pessoal. Ela deixa de fazer certas coisas, economiza, abre mão de comprar algo para si próprio, para dar algo para o outro. Uma coisa que aquela pessoa esteja precisando muito ou querendo muito, então ele se sacrifica para dar ao outro aquilo que ele mesmo muitas vezes não tem, pela felicidade do outro, para ver nos olhos do outro o brilho, a alegria de quem recebeu aquilo que lhe vai ser tão importante e que foi feito com tanto carinho. Acredito que vocês já tiveram a oportunidade de fazer algo parecido, de tirar de si, de até se sacrificar um pouco para dar para outro o que tem de melhor. Quem já fez isso sabe como isso pode ser muito recompensador. Como isso é uma grande demonstração de amor. Um gesto que muitas pessoas não conseguem entender. Como? Não vale a pena se sacrificar para dar uma coisa para o outro que o outro vai usar e não você? Não. Porque é algo que só quem vive isso consegue saber a importância que é. Como isso é recompensador, por mais difícil que seja. Quem está de fora jamais vai entender, porque olha de forma lógica, olha só o valor financeiro, o dinheiro, não consegue entender o valor que está no coração. O texto que nós lemos hoje de João nos narra um momento marcante na história de Jesus, porque estava ali se aproximando da Páscoa onde Jesus foi morto e ressuscitou. Eram seus últimos dias de vida. Ele estava indo para Jerusalém e passa por Betânia, terra onde viviam as irmãs Maria e Marta e seu amigo de infância Lázaro. Ali então Jesus foi até a casa deles e foi recebido com um jantar, ele e seus discípulos. Marta, como não poderia deixar de ser, estava servindo as mesas. Quem lembra lá, em outra ocasião, onde Marta ficou irritada com Maria, que Maria estava ouvindo Jesus enquanto ela estava ocupada com todo o trabalho. E Marta então servia as mesas. Lázaro sentado ao lado de Jesus. E nisso aparece Maria. Ela se coloca aos pés de Jesus e derrama a seus pés um óleo aromático muito caro.
caro pela sua raridade. Ele é produzido a partir de um óleo tirado de umas flores que nascem em montanhas altas e frias. Por exemplo, na região ali do Himalaia, aquela região tem essas flores. Elas são raras, difíceis de achar e só brotam numa condição muito específica, mas tem um perfume muito característico. Maria então compra este perfume caro, ela vai até os pés de Jesus, derrama este perfume, fazendo com que a casa inteira se impregnasse com aquele perfume, não deixando dúvida para ninguém que era nardo, puro nardo, sem misturas, sem ser diluído com outros óleos, era puro nardo. Judas, inclusive, diz: olha, para que fazer isso? A gente poderia vender esse perfume por uns 300 denários. Que equivale 300 denários hoje? Um denário era o pagamento para um dia de trabalho. 300 denários, basicamente, o pagamento por um ano de trabalho, descontando aí os sábados, onde ninguém trabalhava. Isso no preço de Judas. Provavelmente Maria pagou muito mais do que isso, por esse perfume raro e caríssimo. Todos ficam espantados. Por que derramar nardo nos pés de alguém, mesmo que esse alguém seja Jesus? Ninguém conseguia entender o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo. Parecia um grande desperdício. Judas falou, mas acredito que todos pensaram a mesma coisa daquela situação. Mas para Maria nada disso importava, porque o valor do perfume que ela pagou por aquele frasco era insignificante, perto da gratidão que ela tinha em seu coração. E com aquele gesto ela quis demonstrar, ungindo os pés de Jesus com o perfume mais caro que ela pôde comprar. E da onde vem tanta gratidão? Além de Jesus trazer palavras de conforto, de vida, de esperança, de ensino a ela e a todo o povo, alguns dias antes, ela estava chorando pela morte do seu irmão, Lázaro. E Jesus veio e lhe devolveu a vida. Quanto valia a vida de Lázaro para ela? Todo o nardo do mundo, tudo que ela tinha. Tenho certeza que ela trocaria qualquer coisa que ela tivesse pela vida de Lázaro. Certa vez eu ouvi uma entrevista do cantor Leonardo. Perguntaram para ele o que ele daria para ter seu irmão de volta. E ele de bate pronto, assim, sem gaguejar, disse direto: voltaria a plantar tomate. Largaria tudo para ter ele de volta. Maria teve esse privilégio de receber seu irmão morto de volta. O nardo ainda foi pouco para agradecer. Porque nesse mundo tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Quando alguém dá um presente para alguém, o que importa não é o preço financeiro, mas o valor que ele carrega, do carinho, do amor, da gratidão. Porque isso o dinheiro não compra. Quando Maria derrama este perfume aos pés de Jesus, ela deu a Jesus seu coração. Não era o óleo que fazia ali grande sentido, onde mesmo ela sem saber, ela já estava
de certa forma preparando Jesus para o seu sepultamento, já que os nobres, os muito ricos, os reis, o nardo também era usado nos embalsamamentos. Mas ali, ela estava colocando a sua gratidão como uma oferta ao Senhor, por tudo que ela já havia recebido de suas mãos. Uma oferta que Judas não entendeu, que muitos outros ali não entenderam, e que muita gente até hoje continua sem entender o que é esta oferta que vem de um coração agradecido. Não entendem porque não querem entender, porque têm um coração endurecido ou porque simplesmente são ingratos. Maria precisava dar aquele perfume caro para Jesus? Não. Alguém pediu para ela fazer isso? Não. Jesus pediu para ela fazer isso? Não. Foi um gesto do seu coração, algo que ela precisava fazer para agradecer a Jesus. Isso é ofertar. É algo que nós precisamos fazer em gratidão a tudo aquilo que nós reconhecemos que Deus já nos deu, que nós já recebemos de suas mãos. Por isso não podemos dizer que oferta é um pagamento, porque não paga nada. Não podemos dizer que oferta é uma maneira de conseguirmos mais de Deus, porque isso não é gratidão, é barganha. A grande dificuldade é que muitas vezes nós não conseguimos entender o que foi o sacrifício de Cristo por nós. Ou talvez estejamos tão acostumados que nem mais percebemos o valor que Ele tem. A gente escuta isso desde a infância sobre Jesus, como Ele se sacrificou na cruz, celebramos o Natal, celebramos a Páscoa. Estamos tão acostumados com isso, a olhar para Jesus todos os dias, para um quadro, para uma cruz, para algo, para uma Bíblia, que muitas vezes não entendemos o quão caro e raro é isso. Certa vez eu vi um vídeo na internet de um youtuber que ele, no exterior, que ele começou a fotografar as coisas na casa dele e ver quanto valia. E um youtuber desse aqui no Brasil resolveu fazer a mesma coisa. E na sala da casa havia um quadro preto e branco, feito a lápis. Parecia lápis, devia ser outra coisa, mas tanto faz. E ele fotografou várias coisas, aquele quadro que desde pequeno sempre teve ali. Ele jogava bola dentro de casa, batia, caía aquele quadro no chão, um quadrinho pequeno. Estava lá em cima de um piano velho. E ao bater uma foto e pesquisar sobre aquele quadro, descobriu que o autor daquele quadro tinha se transformado num dos cartunistas e desenhistas famosíssimos, vendendo quadros por milhões. E aquele quadro era do início da carreira dele, não estava catalogado, e a fortuna era incalculável. Era original, que parece que o avô dele, que foi embaixador, tinha ganho de presente. Estava o tempo inteiro ali e ninguém percebeu o valor, o quão raro era aquele simples quadro, que a vida inteira esteve ali, pegando poeira, caindo no chão, sendo tratado como algo sem valor. Muitas vezes nós tratamos assim a Cristo. Estamos tão acostumados, aquilo ali está ali todo dia, faz parte da nossa vida e nós não percebemos quão valioso Ele é, quão importante Ele é para a nossa vida. Jesus deu sua vida na cruz para nos salvar, para nos salvar da morte. Ele é a ressurreição e a vida para todo aquele que nele crê. Ele mesmo prometeu antes de ressuscitar Lázaro. Ele disse a Maria e Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas parece que essas palavras muitas vezes não entram em nosso coração, porque se entrasse em nosso coração de verdade, quanto nardo valeria?
Quantas coisas nós temos motivos para agradecer a Deus? Todos os dias, quantas coisas Deus traz a nossa vida, a nossa lar, a nossa família, que nós muitas vezes não agradecemos. Às vezes somos ingratos e até reclamamos. Por isso eu pergunto: quanto vale a sua vida? Quanto você daria para salvar a sua vida? Ou melhor, quanto você daria para salvar alguém a quem você ama? Não tem preço. Não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague. Porque até o preço foi tão alto que Jesus precisou dar a sua própria vida na cruz para nos salvar. Para salvar a quem a gente ama. Para nos dar esperanças que vão além desta vida. E a única coisa que nos resta é agradecer. Agradecer dando a Ele o melhor que nós temos, o nosso puro nardo do nosso tempo. Porque se a gente não ofertar nosso tempo a Deus, não tem mais o que fazer. Termina aí. Ofertar o puro nardo da nossa própria vida, dos dons que Deus nos deu, ofertar o puro nardo dos bens que nós temos para a sua obra, para o seu testemunho, ofertar o nosso próprio testemunho de fé e vida para aqueles que não conhecem a Cristo. Tudo isso é ingratidão, reconhecendo que se a nossa vida tem algum sentido, é porque Ele dá sentido à nossa vida. O sacrifício dele na cruz não tem preço, mas tem valor. Valor eterno. Nós corremos nesse mundo atrás de tantas coisas, nós temos que pagar as contas, nós temos obrigações a fazer, sonhos a realizar, são tantas coisas, tantas necessidades. E quando aparece alguma festa, alguma coisa fora da rotina, mas eu queria dar tal presente para essa pessoa. Mas eu vou me apertar. Mas não, peraí, vou fazer um esforço daqui e dali. Pronto, consegui. A gente vai lá e compra o presente e entrega com alegria. E no final a gente percebe que o mês passa, a vida segue e ficou tudo bem. E aquela pessoa foi presenteada com o que a gente tinha de melhor. E a satisfação de fazer isso vale mais do que o esforço. A questão é que nós temos que aprender a fazer o mesmo com Deus. Quando ofertamos no culto, quando trazemos nosso envelope, nosso dinheiro, não estamos fazendo isso para pagar. Não estamos fazendo isso para recompensar, para nada. Porque a verdadeira oferta significa simplesmente dizer obrigado. Obrigado, Deus. Isso é o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho, mas obrigado. Obrigado por tudo que eu recebo das tuas mãos. Obrigado pelo teu perdão e pela tua salvação. Por isso, ofertar é dar a Cristo o nardo da nossa gratidão, o melhor que nós temos, para que a palavra dele continue sendo proclamada neste mundo. Em cada culto, em cada estudo, para que pessoas aflitas possam ser visitadas e consoladas, para que batismos sejam realizados e mais pessoas sendo abraçadas pela graça de Cristo, para que corações aflitos diante daqueles amados que partiram possam ser consolados, para que pecadores possam encontrar esperanças, perdão e alívio da culpa que só Cristo pode trazer ao coração. Para isso que serve a oferta. Tem muita gente que não entende. Tem até aqueles que fazem, para que dar o dinheiro na igreja? Você pode usar esse dinheiro com você para tantas outras coisas. É verdade. Dizem até mesmo, Deus não precisa de dinheiro. E onde diz na Bíblia que Deus precisa de dinheiro?
Esse versículo eu ainda não achei. Já li a Bíblia algumas vezes, mas esse versículo eu ainda não achei. Até porque oferta não tem a ver com dinheiro. Não é sobre dinheiro. Oferta é sobre o valor. O valor que Cristo tem em sua fé, sua obra em seu coração. Ofertar é gratidão. Gratidão de quem entende quem é Jesus, do que Ele fez na cruz, que entende que Jesus não é simplesmente algo que a gente se acostuma todos os dias e até esquece o seu valor. Jesus é real, é esperança, é certeza, é paz, é aquilo que faz a vida valer a pena aqui neste mundo e que nos aponta que há uma outra vida depois que as coisas aqui chegarem ao fim. Por isso que a nossa vida, nosso tempo, nossos dons seja um nardo puro derramado aos pés de Jesus, seja uma oferta viva, ou como Paulo diz, um sacrifício vivo, agradável, em amor àquele que perfumou o mundo inteiro com seu perdão e com seu amor. A Ele seja a glória para todo sempre.